Cumprimento a cada um de vocês com a paz do Senhor. Tive a oportunidade de poder trazer a palavra e eu espero que Deus fale com você, que Deus transforme a sua vida, que Deus possa te tocar, te encher e te transformar, que Deus possa mudar a sua história e através dessa palavra, o meu intuito é de te ajudar, de certa forma, mediante aquilo que você possa estar passando, que essa palavra possa vir de encontro com a sua realidade e transformar todo o seu ser. Eu queria agradecer a oportunidade ao bispo, à pastora Karine, queria agradecer a Deus pelo privilégio de estar aqui e poder falar da palavra de Deus. Eu acredito que nessa noite a minha fé há de crescer um pouco mais, porque a palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus e pelo pregar a palavra de Deus. Então, quando a gente ouve e a gente prega a palavra de Deus, é uma ferramenta a mais para com que a nossa fé não somente fixe em nosso coração, como também ela desenvolva e cresça. Eu agradeço a Deus por isso, agradeço a Deus pela minha casa, minha família, agradeço a Deus por tudo aquilo que o Senhor tem feito a mim, por tudo aquilo que Deus tem proporcionado a mim. Sou muito grato a Deus, em nome de Jesus, amém? Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês lá em Atos, capítulo 11, versículo 1. Está escrito assim, eu tô enrolando para ler esse versículo, porque na verdade não é esse versículo. Então, agora que eu percebi, que eu anotei o versículo, porém, o versículo que eu queria era outro. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui. Não encontrei. Se vocês colocarem no Google, vocês vão de encontrar, ou até mesmo para aqueles que sabem onde está. O versículo é o seguinte. É Paulo dizendo aquele versículo que diz, está no versículo 1 de algum capítulo. Sedes meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Esse é o versículo que eu queria. Esse é o versículo que nós daremos início nessa noite. Mas antes mesmo de nós darmos 1 Coríntios, 1 Coríntios 11, 1. É esse mesmo. Não sei porque eu coloquei Atos. Mas então vamos ler. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E como eu disse, antes de nós darmos então prosseguimento a essa palavra, eu queria que você mais uma vez fechasse os seus olhos para nós fazermos mais uma oração. E que Deus possa nos dar graça atendendo. Pai, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa falar conosco nessa noite. Clamo a Ti, ó Deus, para que o Senhor possa autorizar, ó Deus, com que nós compreendamos os Teus princípios, com que nós, ó Deus, tenhamos acesso, ó Pai, ao conhecimento da Tua palavra. Meu Deus, a Tua palavra nos diz, ó Deus, em certa altura, que o Senhor, ó Deus, cerraria o entendimento dos homens, a ponto deles verem, mas não enxergarem, ouvirem, ó Deus, escutarem, mas não ouvirem, e, ó Deus, o coração deles não compreender nada daquilo. Pai, dá-nos a graça, Pai, de podermos entender a Tua palavra nessa noite, ó Deus. Nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua bênção. Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio para fazer aquilo que o Senhor bem entender. Em nome de Jesus, amém e amém. Então aqui no 1 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 1, nós temos esse versículo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E quem diz isso não é nada mais, nada menos que o apóstolo Paulo, aquele que todos nós já conhecemos, que teve aquela transformação ao longo do tempo, por meio das coisas que ele passou, e naquele dado momento que ele encontra o Senhor Jesus, ele então se converte ali, e passa então a buscar a Deus, passa a conhecer a Deus de fato, em quem ele era, e aquilo que ele tinha de entendimento, aquilo que ele tinha de conhecimento ao longo de uma vida, aquilo tudo muda,
e então ele vira adepto do Senhor Jesus. Agora ele não caça mais os fiéis de Jesus, agora ele vira um dos fiéis de Jesus, a fim de apregoar a palavra, o evangelho de Deus. E em um dado momento, o apóstolo Paulo chega aqui na ocasião para os coríntios e diz: olha, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E, irmãos, você há de convir comigo de que quando nós temos uma referência, as coisas passam a ser mais fáceis. Quando nós temos uma referência, nós mantemos um foco, de maneira que a gente não se perde ao longo do nosso trajeto, ao longo da nossa jornada. Ter uma referência para nós faz com que as coisas fiquem, de certa forma, mais tranquilas, em meio ao caos, em meio à tribulação, em meio às dificuldades que nós passamos. Pois é só as coisas começarem a acontecer que nós voltamos os nossos olhos para a nossa referência, e então nós conseguimos enxergar ali o que é necessário. Nós conseguimos ver naquela pessoa, nós conseguimos aprender com ela o que nós precisamos fazer para enfrentar aquilo. Nós recebemos uma palavra de maneira que a gente olha para aquela adversidade, para aquele problema, e a gente não desiste. A gente consegue passar por aquilo, a gente consegue enfrentar aquilo. E o que dizer com os confrontos que acontecem diariamente, vamos dizer assim? O que dizer desses confrontos? Quando algo parece balançar a nossa fé, quando uma questão parece fazer com que a gente fique meio balançado quanto ao que somos, a quem servimos, ao que iremos fazer, a gente logo recorre àquela pessoa, porque a gente sabe que ela tem a resposta para isso. A gente sabe que ela, pelo conhecimento que tem, por quem é, a gente fica tranquilo, porque por mais que a gente não consiga compreender, por mais que nós não tenhamos a resposta naquele dado momento, nós não nos preocupamos com isso, porque nós temos aquele nosso mestre, nós temos o nosso líder, e então as coisas tornam-se fáceis para nós. E eu não sei se foi assim com você, mas comigo foi quando eu encontrei o Senhor Jesus. E ao longo da minha vida, pelos líderes que tinham e tenho até hoje, dos quais como se diz, me fugiu a palavra, dos quais eu presto contas, mediante as responsabilidades, mediante as coisas que têm vindo em minhas mãos, até hoje, não somente para com esses, mais outros que nós temos também. Então deixa eu dizer assim, aqueles diretas e indiretas, os líderes diretamente ligados a nós e os líderes indiretamente ligados a nós, no qual nós olhamos e temos uma admiração, nós ouvimos, nós sempre recorremos, que é especialista num determinado momento, num determinado assunto ou outro. E o que nos faz olhar para aquela pessoa e ter tamanha admiração, tamanho respeito, que nos faz olhar para essa pessoa e segui-la, é quem ela é aquilo que ela tem como comunhão com Deus, é aquilo que move o nosso coração e nos faz querer ser como aquela pessoa, nos faz querer ser como aquele líder, como aquele nosso mestre. É isso que nos motiva a estar ali, é isso que nos motiva a seguir aquela pessoa, pois a forma que ela busca a Deus, a forma como ela adora a Deus, em muito fala conosco. Então isso passa a ser um dos pontos que nos leva a seguir aquele líder, pois logo nós queremos ter tamanha intimidade, nós queremos ter a comunhão e fazer, de certa forma,
do jeito como aquela pessoa tem feito. E aí então, passamos a seguir, passamos a buscar, passamos a tê-los em nossas vidas. Mas eu queria deixar algo muito claro para mim e para você que somos discípulos. Nós não teremos os nossos mestres para sempre. Você não vai ter o seu mestre para sempre. Você não vai ter esse seu líder para sempre. E por mais que haja todo o cuidado, todo o carinho, toda a atenção, todo o amor, por mais que eles estejam perto, por mais que eles sempre vão estar em contato conosco, nós não teremos ele para sempre. Se acontecer desse líder ter que mudar, como vai ser a minha e a sua vida? Se acontecer de nós precisarmos nos mudar, como vai ser a minha e a sua vida? E aí você me diz, mas irmão, hoje em dia, missionário, nós temos os recursos da internet, graças a Deus por isso, irmão, é uma ferramenta a mais, o telefone, a tecnologia aí, tem nos ajudado em muito. Mas você há de convir comigo de que não é aquela mesma experiência de termos ele ali do nosso lado. Torna-se diferente. Não é a mesma coisa de nós ligarmos, de nós fazermos uma videochamada, de nós termos uma reunião. É diferente daquele momento onde você vai até a igreja, você tem ali um abraço, um sorriso, você tem a pessoa contigo. É diferente você acompanhá-la presencialmente e acompanhá-la distante. É diferente. E aí fica a minha indagação: como vai ser a sua vida se isso tiver que acontecer? E o pior, como será a minha vida e a sua vida se esse líder cai da fé? Como que vai ser o seu comportamento, a sua atitude com aqueles que estão ao seu redor e principalmente com Deus, se aquele que era referência na sua vida apostatar da fé? Será que você vai manter os seus princípios? Será que tudo aquilo que você aprendeu ao longo do caminho vai permanecer dentro de você? Ou isso vai te chacoalhar ao ponto de você também desistir da fé? Será mesmo que você conseguirá ser uma referência como ele foi na sua vida? E, infelizmente, nos dias de hoje, nós temos ouvido tantas notícias de líderes que têm caído, de líderes que têm tido comportamentos e atitudes que não são o que a Bíblia nos diz. Tem tido comportamentos, tem sido uma pessoa que não é aquela que nós conhecemos lá no começo. São tantas notícias que nós temos visto, e eu me indago, como é que deve estar sendo para os discípulos desses? Esses dias mesmo apareceu na televisão, infelizmente, uma pastora, cujo os discípulos são muitos, mandou assassinar o seu marido. E eu fico me perguntando, como que os discípulos dela tá passando? Será que eles desistiram da fé? Será que eles deixaram agora de seguir a Jesus? Será que eles deram um jeito de apagar da mente deles aquilo tudo que eles aprenderam? Ou eles permanecem intactos? Isso vale para mim e para você? Quem sabe você esteja passando por alguma situação dessa, com algum líder seu, quem sabe alguém que você tinha como referência na sua vida, hoje não é mais aquela pessoa que era antes, aquela pessoa que fez com que você olhasse para Deus, aquela pessoa cuja intimidade e o relacionamento com Deus te despertou para aquilo que Deus tinha para você. Uma observação que
devemos fazer sempre é de que nós não teremos eles para sempre. É de que os homens são susceptíveis a erros, a falhas. As pessoas podem errar sim e falhar, mas como vai estar a sua fé mediante a um erro desse? Como é que você vai se portar se isso acontecer com você? Será que Deus continuará sendo Deus na sua vida, ou aquilo tudo terá passado? Ultimamente, nós temos buscado uma pessoa para ser a ponte do nosso relacionamento com Deus. Nós temos buscado em um cantor gospel, nós temos buscado em um pastor, em um missionário, em um apóstolo, em um líder, um mestre, que seja essa ponte, de maneira que nós ficamos acomodados quanto a nossa própria intimidade com Deus. E uma coisa eu quero te dizer: Deus não quer ter um relacionamento com você através de uma pessoa. Deus quer ter um relacionamento particular contigo. Jesus Cristo é essa ponte. Jesus Cristo é essa pessoa perfeita, o nosso sumo sacerdote, a quem você pode se espelhar, assim como o apóstolo Paulo diz: como eu sou de Cristo. É claro que é muito importante termos essa referência, é muito importante seguirmos essa pessoa, mas para além disso, é necessário com que nós, ao longo desse caminho, desenvolvemos a nossa intimidade própria com Deus. É muito importante termos um líder, é muito importante termos uma referência, é essa pessoa que vai nos aproximar de Deus, é essa pessoa que vai nos ensinar quem é Deus, o que devemos fazer, como buscar a Deus. Mas, para daí nós relaxarmos em saber que ela sempre vai estar ali, irmão, isso daí é um erro meu e seu, pois a única pessoa que não vai errar será Jesus Cristo. E se é para nós termos uma intimidade, um relacionamento com Deus, que essa seja diretamente com Deus, é claro, mantendo todo o respeito, toda a admiração, toda a hierarquia espiritual que é necessário. Não estou dizendo também para nós, após conhecermos a Deus, desprezarmos nossos líderes, não, agora eu que sei, jamais. Isso daí não pode acontecer, até porque a Bíblia diz que o discípulo jamais será maior que o seu mestre. Então há de existir sim esse respeito, mas mediante a tudo que nós temos vivido em nossa realidade, eu quero te chamar a atenção para esse ponto, para essa questão. E se o seu líder cair da fé, e se ele agora andar por outros caminhos, como é que você está? É claro que é uma responsabilidade muito grande do pastor em ensinar as suas ovelhas, é uma responsabilidade muito grande do pastor, do líder, ensinar os seus discípulos no que ele deve fazer, em quem ele deve ser, mas também há uma responsabilidade, acredito eu, até maior, do discípulo em querer aprender, em olhar para ele e dizer: poxa vida, como que ele faz, como que acontece? É necessário existir em nosso coração o desejo em conhecer a Deus. É necessário existir em nós a vontade de ter essa intimidade explícita com Deus, tal qual tem os nossos líderes. Nós precisamos, ao longo desse caminho, dessa jornada, sempre buscarmos em conhecer, em desenvolver a nossa intimidade com Deus, a acreditar que aquele discípulo é que será o Deus em nossas vidas. E sinceramente, hoje em dia o que temos mais visto por aí são pessoas, são discípulos se apoiando em frases, se apoiando em reflexões, se apoiando em revelações, se apoiando em entendimentos que líderes têm tido. Não que isso seja ruim, repito, está certo, mas, irmãos,
para daí nós cegamente seguimos aquilo? E quanto à sua intimidade? E quanto às suas reflexões? E quanto às suas meditações, às suas revelações? E quanto àquilo que Deus tem falado com você? Ou nada disso você tem ponderado? Simplesmente é bonito? Talvez até seja, né? Talvez isso até seja a resposta para o que nós temos visto hoje em dia. A cada dia que se passa, mais me parece que tem se surgido uma nova religião. A cada dia que se passa, o que nós mais temos visto aí são jovens, igrejas e tanto mais, buscando a Deus sim, mas, e mais do que buscando a Deus, proclamando que aquilo é o Evangelho, que isto é a forma como Deus deixou, estabeleceu, como temos um relacionamento com Ele. E isso, irmão, tem sido preocupante, pois nada, ou algumas coisas das quais temos visto, não é o que a Bíblia nos diz. Então, para mim, fica que tem se surgido uma nova religião por aí, paralela, raiz da Bíblia, mas para daí dizer que isso é o Evangelho, não, aí não, irmão. E como é que você tem observado isso? Será que você tem percebido isso? Talvez a resposta para o fato de nós vermos tantas coisas hoje em dia que nos choca, seja pelo motivo do discípulo, a sua própria intimidade com Deus, e então um líder cai, um líder erra, aquela pessoa que seguia ele, passa a então ter o seu próprio entendimento, tendo um resumo do que foi a vida dele, e se continua na fé, né? Mas o que eu quero dizer é que é necessário com que eu e você tenhamos a nossa intimidade com Deus, com que eu e você possamos olhar para Deus e buscar a Deus. Eu me lembro de um ocorrido na Bíblia em que Moisés sobe ao monte, e a Bíblia nos diz que o monte fumegava em chamas, havia relâmpagos, ventos fortes, um tocar recorrente de trombetas, e aquilo assusta o povo, aquilo assusta todos que estão ali. E então Moisés diz: olha, vem que Deus quer falar com vocês, vem que Deus quer ter uma intimidade com vocês. E aí eles: não, Moisés, vamos continuar dessa forma aí, você sendo a ponte entre nós. Deus fala com você, você fala conosco, e vamos dessa forma. Mas não devemos nos esquecer jamais que Deus quer falar comigo e com você pessoalmente, que Deus quer ter uma intimidade comigo e com você. E para você, para você que anda meio sem resposta, por ter visto aquela pessoa ser e pregar uma coisa e hoje ser aquilo que aquela pessoa foi quando alcançou a sua vida, Deus tem um intuito e uma história separada para você alcançar muitos e transformar a vida de muitos, como a sua vida foi transformada ao teu encontro com essa pessoa. A Bíblia vai nos dizer um ponto muito, acredito eu, primordial. Queria compartilhar com você uma parte desse processo que você e eu vamos passar, que fatalmente está separado para mim e para você. E a Bíblia vai nos dizer acerca de Moisés. A Bíblia vai mencionar, vamos a princípio, abra sua Bíblia, lá em Êxodo, no capítulo 33. Vamos ler esse versículo primeiramente.
Êxodo capítulo 33, versículo 7. Está escrito assim: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Em outras traduções, para essa parte que diz Moisés costumava tomar a tenda, está escrito, a partir de então Moisés passou a tomar a tenda, a armar a tenda, de maneira que essa ação dele começou depois de um tempo, e não que ele já vinha fazendo. Mas a Bíblia então vai nos dizer que Moisés passa a tomar a tenda, a armar uma tenda fora do arraial e ali buscar a Deus. E a Bíblia também nos diz que aqueles então que queriam buscar a Deus, todo aquele que queria falar com Deus, todo aquele que buscava o Senhor, saía essa tenda, para então ali ter uma experiência, ter um encontro com Deus. Mas o que me espanta, o que me deixa atordoado nesse momento, é que Moisés, até então, ou melhor, o povo até então, não tinha ouvido falar disso. Ninguém tinha ouvido falar de tenda, de tabernáculo, ninguém tinha ouvido falar de você fazer isso que Moisés passou a fazer. Moisés passa a ter uma atitude que ninguém a princípio sabia o motivo. Aquilo que Moisés estava fazendo era algo que ele tinha recebido de Deus, era parte de uma intimidade, de um relacionamento que ele tinha com Deus. E Deus então conta para ele, Deus fala com ele, Deus mostra para ele o que aquilo iria ser, o que aquilo passaria a acontecer. E Moisés, sem contar para ninguém, passa a montar essa tenda, a fim de ali falar com Deus. A primeira vez que Deus vai fazer menção de um santuário, do tabernáculo, é em Êxodo no capítulo 25, no versículo 8, em que ele diz: E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Nessa ocasião, Moisés tinha subido ao monte, e nesses 40 dias que ele fica no monte, Deus entrega para ele as leis, os mandamentos, a forma como o povo iria buscar ele, a forma como ele queria com que o povo vivesse e também tivesse uma intimidade com Deus. Dentre esses dias, dentre essas coisas todas que Deus vinha falando com Moisés, Deus fala para ele: olha, eu quero que vocês me façam um santuário, porque eu quero estar entre vocês. E se nós lemos os outros capítulos, nós passamos a ver os utensílios que Deus deseja com que estivesse dentro desse santuário. Os dias se passam, Moisés desce do monte, e quando Moisés desce do monte, Moisés se encontra com aquela cena onde aquelas pessoas estão se prostrando diante a um bezerro de ouro. E mediante toda aquela confusão, mediante tudo aquilo que havia acontecido, uns já haviam se apartado da fé. Moisés manda com que uns fossem aniquilados, aqueles que não queriam seguir a Deus. E mediante aquela situação toda delicada, mediante aquele momento todo, nós encontramos essa parte em que Moisés pega a sua tenda e sai para longe e monta ali o tabernáculo dele. Moisés era o único que sabia disso. Até então Moisés não tinha compartilhado com ninguém das coisas que Deus tinha mostrado para ele. Até então Moisés não tinha contado para ninguém os mandamentos, as leis, inclusive a tábua que Deus tinha dado para ele, ele a quebra. Ninguém sabia de nada até então. E aquilo que Deus tinha falado com ele, aquilo que Deus tinha entregado para ele,
Moisés guarda em seu coração e passa a viver aquilo. Moisés acredita naquilo que Deus fala para ele. Moisés acredita naquilo que Deus tem ministrado a ele e passa a viver. A Bíblia vai nos dizer que Moisés, sozinho, pega a sua tenda e vai para longe do arraial, a fim de falar com Deus. E eu fico imaginando aquelas pessoas vendo todas essas coisas. Eu fico imaginando as pessoas dizendo uma com a outra: poxa, o que Moisés está fazendo? Por que ele está montando uma tenda lá fora do arraial? Por que ele está fazendo isso? E eu imagino Moisés guardando no coração dele a fé ao ver a reação nos olhos de todos. E o que eu quero dizer com isso? Que é necessário com que eu e você acreditemos naquilo que Deus tem falado conosco. É necessário com que eu e você acreditemos na intimidade que nós temos desenvolvido com Deus, no relacionamento que nós temos tido com Deus. Se você que perdeu a sua referência, irmão, não desista. Continue e saiba que Deus quer que você seja essa referência que você perdeu para outras pessoas. E para você que tem um líder, Deus quer se relacionar com você. Deus anseia em ter uma intimidade pessoalmente comigo e com você, e não através de pontes, através de pessoas. Mas é necessário, irmão, com que nós guardemos as nossas fés, a nossa fé. É necessário com que a gente creia que Deus tem falado conosco, para com que essa nossa intimidade, para com que esse relacionamento nosso cresça. Moisés vai para longe do arraial com aquela tenda, monta aquela tenda, e isso se repete por dias, ao ponto que as pessoas passam a ir até ele. Ainda mais se pararmos para pensar nesse contexto que eles estavam vivendo. Eles queriam uma resposta, eles queriam um consolo, uma palavra, eles buscavam por algo. Poxa, o que vai ser de nós agora? Será que Deus nos abandonará? Será que Deus nos perdoou? Como que vai ser? E eles, ao verem Moisés fazendo aquilo sozinho, eles vão até Moisés, cresce no coração deles o desejo de buscar a Deus, de falar com Deus, e eles vão até ele, a fim de ter esse encontro. Irmãos, eu não sei o que Deus tem falado para você, eu não sei o que Deus tem ministrado ao seu coração, eu não sei qual é a forma como Deus quer te usar, só você sabe, mas na maioria das vezes nós reprimimos isso, pelo fato de acharmos que nós precisamos ser igual ao outro. Aquela pessoa mexeu tanto com você, aquela nossa referência se tornou tão especial em nossas vidas que nós passamos a querer ser idênticas a ela. Nós sonhamos os nossos ministérios como o ministério dela. Nós acreditamos que nós seremos exatamente, repetiremos exatamente os feitos que ela tem feito. Mas a verdade é que lá no fundo do meio do seu coração, Deus tem tentado falar conosco. Deus tem tentado desenvolver em nós algo. Mas nós até passamos a repetir o comportamento, a conduta, a forma, o relacionamento, como aquela pessoa tem buscado a Deus. E nós não desenvolvemos a nossa intimidade, o nosso relacionamento. Nós não conseguimos estabelecer um momento nosso com Deus. É sempre ela, ele. E
quando nós ouvimos aquela canção, nós ouvimos aquela palavra, maravilha, pronto, acabou, bola para frente. Mas a verdade é que Deus lá no fundo do seu coração tem falado algo, e você sabe disso. Lá no fundo do seu coração existe uma forma como Deus tem pedido para você o adorar. Lá no fundo do seu coração tem uma forma como Deus tem pedido para você ganhar almas, para você falar do Evangelho, para você louvar, compor. Deus tem te contado algo, Deus tem te chamado para fazer, para conversar, para ter um momento só de vocês. E eu quero te dizer que vai ser esse momento, vai ser essa intimidade, esse relacionamento, será esta forma que fará com que amanhã você ganhe muitas almas. Vai ser essa sua intimidade, vai ser esse seu relacionamento que amanhã fará com que muitas vidas sejam impactadas, assim como a sua foi, ao ver o seu líder que hoje te ajuda. Moisés sai somente, ele e aquela tenda. No muito, Josué vai junto com ele. E muitas das vezes nós acreditamos que nós não somos ninguém, acreditamos que não seremos ninguém porque estamos sós. Mas é necessário com que em uma parte de nossas vidas nós passemos por isso sozinho. Eu quero te dizer que nós vamos passar por isso. É necessário com que isso aconteça, porque é nesse momento que você vai desenvolver essa sua intimidade, esse seu relacionamento. Vai ser nesse momento em que você forjará, a sua fé vai ser forjada em você distinguir a sua voz, a voz de Deus. Vai ser nesse momento que você de fato será forjado em crer naquilo que Deus tem te falado, e a partir daí as coisas vão crescer. Mas em um determinado momento, Moisés andou sozinho, Moisés esteve ali sozinho, mas Moisés não desistiu daquilo que Deus tinha falado no coração dele. Moisés não desconsiderou aquela palavra que Deus tinha falado. Moisés não desconsiderou aquela experiência que ele tinha tido. Moisés levou aquilo de adiante e desenvolveu aquilo, ao passo de que, se nós olharmos mais para frente em outros capítulos, em outros livros, nós vamos ver no que a tenda do tabernáculo se tornou, nós vamos ver no que a congregação se tornou, a tenda da congregação se tornou, ou a tenda do encontro. Nós vamos ver lá na frente Salomão construindo um templo para Deus, um desejo do coração de Davi em construir uma casa para Deus. Deus até diz: eu estive há tanto tempo passando de tendas em tendas com o meu povo, e você agora quer construir para mim uma casa, um lugar fixo. E eu fico me perguntando, será que Davi teria no coração esse desejo de construir um templo? Será que de fato o templo passaria a existir se Moisés tivesse desconsiderado essa experiência que ele teve com Deus? Será que nós teríamos hoje o templo se Moisés não tivesse levado adiante essa intimidade, esse relacionamento com Deus? Hoje existe, hoje tem o templo, Salomão construiu, nós adoramos a Deus, nós temos a Deus como referência através deste local, tudo porque Moisés começou lá atrás, na intimidade dele, buscando a Deus dentro daquela tenda, daquele tabernáculo, falando com Deus dentro daquele pedaço de pano por algumas horas, por alguns dias. E mais à frente Deus estabelece: todo aquele
que estender as mãos para o templo e me invocar, a esse eu responderei, a esse eu atenderei. De maneira que nós vemos que muitos são alcançados, nós vemos que Deus responde a várias pessoas, Deus transforma várias pessoas, mas não vamos nos esquecer, isso começou lá atrás com Moisés pegando uma tenda e levando para fora do arraial. E o que eu quero dizer com isso? Que a minha intimidade com Deus e a sua intimidade com Deus amanhã fará com que muitas pessoas conheçam o nome de Deus. Vai ser o meu relacionamento e o seu relacionamento com Deus que amanhã levantarão muitos discípulos. Mas é necessário com que hoje eu e você estejamos levando adiante aquilo que Deus tem falado conosco, acreditando naquilo que Deus tem colocado em nosso coração, crendo e desenvolvendo essa intimidade com Deus. E é certo que se nós fazermos isso, amanhã nós seremos essas pessoas de referência que nós tivemos lá atrás para estarmos aqui hoje. Eu queria que você nessa noite pudesse meditar naquilo que Deus tem falado com você. Queria que você pudesse meditar mediante as experiências, mediante aos segredos, mediante aquilo que Deus tem te falado. Irmãos, não despreze aquilo que Deus tem falado para você. Deus tem uma história para mim, e a história que Deus tem para mim é diferente da história que Deus tem para você. Mas uma coisa é certa, que tanto a minha história quanto a sua história será para glorificar o nome dEle e fazer com que pessoas sejam alcançadas, transformadas, assim como foi com Moisés. Nós vemos o fruto dessa intimidade com Moisés ao longo de todo o período e até hoje, ao longo de toda a Bíblia. E tudo começou lá atrás com ele falando com Deus, com ele dentro de uma tenda. E olha só o que virou hoje, o que se tornou hoje. Eu queria também que você meditasse, quem sabe você teve um líder, quem sabe você que hoje está ouvindo o que eu estou pregando, não esteja mais com a sua fé intacta. Quem sabe você hoje se afastou de Deus, porque aquela pessoa que você tanto amava, aquela pessoa que você tinha como referência, caiu da fé, e isso daí se tornou um abismo entre você e Deus, de maneira que você já não acredita mais em nada. Eu queria que você meditasse nisso também. Eu queria que você deixasse o Espírito Santo falar com você, tocar em seu coração. Deus quer falar, Deus quer ter uma intimidade, Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus quer ter pessoalmente esse contato e não através de terceiros. Se há uma pessoa que nós podemos nos espelhar, ter como referência, e essa jamais vai errar, essa pessoa se chama Jesus Cristo. Assim como o apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos dizer isso para aqueles que ainda não conhecem Jesus: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Que nós possamos ter exclusivamente Jesus como nosso mestre, como aquele que nós vamos ouvir, como aquele que nós vamos receber sem duvidar. Mas o que passar daí, que nós possamos ter a nossa própria intimidade com Deus, que nós não venhamos usar dessas pontes, dessas pessoas, para nós termos o nosso relacionamento com Deus. Eu queria que você meditasse em tudo isso, para nós fazermos uma oração, para nós clamarmos a Deus, e que Deus possa mudar a nossa vida, e para Deus transformar e trazer sobre nós o ânimo necessário para nós irmos adiante. Eu queria que você fechasse os seus olhos para nós fazermos uma oração. Meu Pai, eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa alcançar esse meu irmão, essa minha irmã que está me ouvindo, ó Deus.
Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa despertar o coração dele, dela, desse discípulo, ó Deus, que, ó Deus, se encontra numa zona de conforto, pelo fato de ter, ó Deus, uma referência, que se encontra, Deus, de uma zona de conforto, pelo fato de fazer dessa referência, dessa pessoa, a sua ponte do relacionamento contigo. Pai, eu te peço, ó Deus, toca nessa pessoa, ó Deus, toca, ó Deus, nesse discípulo, Senhor, e que ele, ó Deus, possa passar a buscar a Ti, que possa surgir, ó Deus, no coração dele o desejo, ó Deus, de Te encontrar, de Te conhecer, e que, ó Deus, esse líder dele, essa referência dele, possa, ó Deus, servir para conduzi-lo em como ele vai ter a própria intimidade contigo. Desperta, Deus, o coração desse discípulo. Deus, eu te peço em nome de Jesus, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, a cada dia Te buscar e Te louvar, ó Deus, que nós possamos, ó Deus, acreditar na intimidade que temos contigo, acreditar no relacionamento que temos desenvolvido com o Senhor, como também crer nas coisas que o Senhor tem falado para nós. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa abrir os nossos olhos, para que o Senhor, ó Pai, possa nos despertar. Deus, que em nome de Jesus, nós possamos ser amanhã, ó Deus, essa referência, nós possamos ser amanhã, ó Deus, uma pessoa que ajudará tantas outras, através dessa nossa intimidade, através do nosso relacionamento. Eu suplico a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa tocar na vida, ó Deus, deste meu irmão. Eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor possa também, ó Deus, tocar no coração desse discípulo, que teve, ó Deus, a sua fé, ó Pai, balançada. Pai, eu te peço em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa renovar a fé dele, para que o Senhor, ó Deus, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, possa, ó Deus, tocá-lo, possa, ó Deus, transformá-lo, e que ele, ó Deus, venha reconhecer que ele, ó Deus, nunca procurou Te conhecer, ele nunca, Pai, procurou ter um relacionamento contigo, tudo que ele teve contigo foi através de uma pessoa, mas que, ó Pai, possa surgir no coração dele o desejo de retornar para a Tua casa, de voltar, ó Deus, para os Teus caminhos, de, ó Deus, se prostrar diante de Ti e falar contigo agora pessoalmente. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, para que o fruto desse relacionamento possa ser grande, ó Deus, que, ó Pai, em nome de Jesus, esse discípulo venha se tornar, ó Pai, essa pessoa venha se tornar, ó Deus, esse líder, essa referência para tantas outras, ó Deus. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor, ó Deus, possa nos tocar nessa noite. Clama a Ti, ó Pai, para que o Senhor possa falar conosco e nos contar, ó Deus, segredos. Que, ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus, essa nossa intimidade, relacionamento possa frutificar, a ponto, ó Deus, de vidas serem salvas, no nome de Jesus de Nazaré. Amém e amém. Louvado seja Deus. Eu espero que essa palavra tenha tocado ao seu coração, tenha de alguma forma mudado a sua forma de pensar, e que Deus possa, irmão, te abençoar poderosamente em nome de Jesus. Amém?